estamos, né, no nosso cantinho agora. É um pouco pequenininho, mas é bem aconchegante. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela oportunidade que tivemos de estar aqui juntos nessa tarde, receber nossos amigos mais uma vez. E eu chamo para iniciar a nossa palestra de hoje, eu chamo a Alana para fazer a prece inicial. É com imensa alegria que estamos aqui nessa tarde, nesse ponto de luz da nossa cidade, pedindo aos espíritos amigos que se façam presentes sempre neste lar, que aqui se torne um recanto de luz, de amor, de aconchego. E pedimos, Pai, fica conosco durante todo o momento desta tarde. Abre, Senhor, nossa mente, nosso coração, para as lições que iremos escutar do nosso amigo. E pedimos, Pai, que abençoe nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, todas as mães que estão passando por um processo de aflição, de angústia. Pai, pela vossa misericórdia, tende compaixão de nós. Permanece conosco, Senhor. Faz-nos dignos de alcançar as suas promessas, Pai. Que sejamos fruto do vosso amor. Que saibamos, Pai, plantar a paz e a caridade por onde passarmos. E pedimos, Pai, que agora, neste novo ambiente, nós podemos prosperar ainda mais. Possamos semear o teu amor com o teu espírito de fraternidade. Pai, que sejamos sempre dignos de tua promessa. Que assim seja. Vamos fazer uma leitura, né, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu gostaria de esclarecer, antes de fazer essa leitura, que nós estamos, Carlos, Eva, eles estão numa missão bem, né? A filha ganhou neném e ela está cuidando, uma coisa mais do que justa de mamãe. Aí eu quero aqui dizer, esclarecer a falta dela. Eva, Carlos e Bete foi com a cachorrinha dela para fazer uma cirurgia e ainda não chegou, mas ela disse que ainda vem hoje. Então era um lembretezinho que eu queria fazer para justificar a ausência deles. Mas eles estão aqui em nossas preces e em nossos corações, em nosso trabalho, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é dele. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal
rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferência. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordos com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, minha gente, nesta tarde rica, convidamos o nosso amigo Achimiro para fazer a explanação dele, conversar conosco com o tema à vontade. Fique à vontade. Achimiro. Fique à vontade. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa tarde. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. E ainda mais nesse ambiente novo ponto de luz nessa cidade, né? Queremos agradecer à casa pelo convite, sempre recebendo os caravaneiros de portas abertas. E nós ficamos felizes em poder dar nossa pequena contribuição dentro do que os ensinamentos da doutrina dos Espíritos nos chamam a atenção. Quero deixar meu abraço fraterno aos internautas que nos acompanham através da TV Chico Xavier, a emissora do bem, e que possamos juntos aprendermos e compreendermos o que o nosso Mestre Jesus quer que sigamos através dos ensinamentos trazidos por Kardec pelos Espíritos. No livro O que é Espiritismo, no capítulo 2, do item 10, nós vamos encontrar o seguinte: há no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O segundo, o corpo, invólucro material que compõe o espírito e que tem relação com o mundo exterior. E o terceiro componente, o perispírito, que é o invólucro fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, o que é vontade? Vontade é desejo, aspiração, gosto. Você tem um propósito, é uma vontade, é o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão, é também a capacidade de querer,
de livremente praticar ou deixar de praticar um ato. É também a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. E é um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo. Exemplo, vontade de comer, vontade de beber, vontade de chorar e etc. Quem nunca sentiu uma vontade, né? Mas tem uma vontade que sempre me chamou a atenção, principalmente por parte das mulheres, né? Quando estão grávidas, elas sentem umas vontades que, né? Eu ouvi certa feita que uma estava com vontade, ou lhe deu a vontade de comer a batata da perna do marido. Dizem que é o desejo, né? Mas, graças a Deus, ela se satisfez com a batata, o tuberosa, os tubérculos mesmo, né? Então, vontade ou intencionalidade é a capacidade através da qual tomamos posição à frente dos que nos aparecem. Diante de um fato, nós podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Ante um pensamento, podemos afirmá-lo, negá-lo ou suspender o juízo sobre ele. Para os filósofos Santo Agostinho e Descartes, vontade e liberdade são a mesma coisa, porque nós somos livres para pensar. E aí ele nos diz que a faculdade é a faculdade através da qual nós somos dignos de louvor quando escolhemos o que é bom e dignos de reprovação quando escolhemos o que é mal. Então, para Agostinho e Descartes existe esse parâmetro. E eles concordam que o fato de nós humanos termos vontade, isso nos torna responsáveis pelas nossas decisões e ações. Uma vez decidido, você assuma. Não tem como voltar atrás. A doutrina dos Espíritos nos chama a atenção nesse ponto quando nos convoca à reforma íntima, que é a reforma moral, porque você tem que ter vontade. Sem vontade não adianta. Você não vai conseguir. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos responderam: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Isso lembra essa proximidade do final de ano, né? Aí nós vamos, para o ano eu vou deixar de comer gordura, vou deixar de fumar, vou deixar as promessas de fim de ano, né? Mas quando começa janeiro, acabou a vontade. Então, essa determinação que há em nós é a vontade. Agora, essa vontade tem que ser firme. É a fé por trás recebendo essa força. Se eu não tiver vontade de fazer nada, eu vou me deitar num canto e vou ficar lá. É uma escolha, é uma opção. E uma vez decidido, só eu posso reaver aí o prejuízo que eu poderia causar a mim, principalmente, e aos outros. Então, no livro A Vontade, de Luzia Helena Arruda, na página 43, ela diz: a vontade é a potência que desenvolve as demais potências. Neste ponto, temos algumas perguntas que nos podemos fazer. Por que ainda não vencemos a nossa preguiça de estudar? Por que ainda curtimos um comentáriozinho maledicente? Antigamente era por cima do muro, né? Comadre, tu viu? Agora é na cozinha, né? No WhatsApp a coisa corre, né? Por que ainda trabalhamos pouco? Paulo, quando aqui esteve encarnado, ele dizia que era tão difícil fazer o bem que ele queria e ao mesmo tempo era tão fácil fazer o mal que ele não queria. Mas afinal, o que era que ele queria? E por que ele não fazia? É um caso a se pensar. Todos nós saberemos responder que no caso dos vícios morais, assim como nos vícios físicos, no caso do fumo, do álcool ou da droga,
falta a vontade firme. Eu posso ir para uma clínica me tratar, mas se eu não tiver vontade de me curar, não vai adiantar. Vai ser um paliativo. É como a vontade de comer. Às vezes a criança, não, eu não estou com vontade, e a mãe insiste, né, preocupada que ela se alimente, mas não vai adiantar porque ela não está com vontade. Não se sabe a razão. Mas quando ela está com vontade, come, que a mãe até manda parar, né? Faz o inverso. No livro A Alma é Imortal, Gabriel Delano, lá no título A Vontade, ele diz assim: a palavra vontade dá lugar às vezes a mal entendidos, decorrentes sem dúvida de não se ter bastante cuidado em distinguir a intenção ou o desejo de fazer uma coisa do poder de executar. Aí, vejamos, eu tenho a vontade de fazer, mas não consigo realizar, não tenho forças, não tenho condições, mas tenho a vontade. Por exemplo, um paraplégico, ele tem vontade de andar, claro, mas as pernas não obedecem. Ele fica impedido, não é? Mas não lhe falta vontade. Nós que sabemos ser a alma uma realidade com o poder de manifestar-se independente em toda a matéria organizada, sustentamos que a vontade é uma faculdade do espírito, que ela existe positivamente como potência e que sua ação se revela claramente em toda a esfera do corpo. Meu braço só levantou agora porque eu tive vontade de levantá-lo, ou seja, meu espírito emitiu a ordem, meu cérebro físico a recebeu, todo o meu organismo obedeceu. Então, para que fiquemos todos tranquilos, tudo é a vontade. Sem vontade, se você analisar, você não consegue fazer nada. Não adianta teimar consigo mesmo. Às vezes eu até quero impor a mim, mas não consigo porque não estou com vontade. E a vontade realmente é quem dá a força, né? É quem me faz alavancar. Não é impossível que a vontade atue por ação direta sobre o coração e os músculos lisos da vida orgânica. Por exemplo, um distinto membro da Sociedade Real de Londres, o Sr. Fox, ele conseguiu, por voluntário esforço, aumentar em 10 batimentos por minuto seu pulso. Veja, ele determinou o organismo com vontade e aumentou os batimentos. Também o seu Hack fez a mesma experiência. No espaço de 2 minutos, ele aumentou suas pulsações, que se elevaram de 63 batimentos para 82. Então, foi a vontade dele e o organismo obedeceu. Na questão 475 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Os espíritos responderam: sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. E aí vem a questão do obsessor. Por que eu estou sendo obsidiado? Não é porque eu quero. De alguma sorte pode ser vontade sua, inconsciente. Porque quando chega à mesa mediúnica, que nós dialogamos com a entidade, ela diz logo: não sou eu que estou lá, é ela que me chama, referindo-se ao encarnado. Como chama? Através do pensamento e da vontade, segundo Kardec. Inconscientemente eu estou aqui alimentando a ideia e ela capta porque a entidade está ligada a meus pensamentos. E ela consegue fazer a leitura. E quando a gente pensa, atrai com a velocidade maior do que a do raio, porque é a velocidade do pensamento. Então, a ação da vontade à distância, por exemplo, né? A influência da vontade de um hipnotizador sobre o seu paciente é fato que hoje se dispensa qualquer demonstração. A sugestão, cujas formas são tão variadas,
tornou incontestável a ação de que, sobre o espírito de um paciente sensível, exerce uma ordem formulada de modo imperativo. Ou seja, eu posso, à distância, ter o controle de alguém, desde que eu acesse a sua mente e ela aceite. Essa ordem se grava no espírito do paciente e pode fazê-lo executar todos os movimentos, dar-lhe todas as alucinações dos sentidos, como lhe pode perturbar as faculdades intelectuais e até aniquilá-las completamente por certo tempo. O que é que o obsessor faz? Quando ele entra no processo do domínio, você faz o que ele determina. Você já não tem vontade própria. A obsessão, quando chega no nível mais crítico da fascinação, por exemplo, já não é você, é ele que está agindo. Faz com que você diga algumas coisas, faça algum movimento contra a sua vontade. Você não tem esse controle mais. Chama-se possessão, para depois fascinação. Então, o que queremos mostrar aqui é que foi com muita frequência contestado justamente a ação da vontade à distância. O passe magnético, por exemplo, eu posso fazê-lo à distância. Ao tomar um passe aqui na casa, o passe espiritual, alguém pode mentalizar uma pessoa enferma em casa e ela vai receber. Porque foi sua vontade quem guiou. E funciona. Não tem como contestar. Aqui, por exemplo, agora estão passando pensamentos de cada um de nós, onda de TV, de rádio, de celular, mas nenhum está se chocando, porque estão cada uma na sua faixa. Um rádio AM não pega FM, se você não sintonizar. Então, nossa mente é isso aí, essa antena parabólica, principalmente e especialmente no médium. O médium é um radar, é um imã, não é? É uma esponja, independente da vontade dele. Por quem é que quer atrair uma entidade malfazeja para próximo de si? Mas o médium tem essa capacidade natural, o que não é ruim, mas eu tenho que ter o controle, por isso se convoca para que estudemos, porque esse conhecimento vai fazer com que eu, ao captar essa entidade, não sofra ou não passe por situações ruins, como dizem. Porque suponhamos que a reunião mediúnica desta casa seja na quarta-feira. Hoje, um sábado, pode o médium, a partir de hoje, já está sintonizando com a entidade que quarta-feira ela vai dar passividade aqui na mesa mediúnica. Isso é para que haja essa interação fluídica magnética entre o médium e a entidade, para facilitar, quando for na hora, a incorporação ou a passividade, para que aquela pobre criatura fale e diga seus pesares. No livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, de Leon Denis, lá no capítulo 20, ele nos diz que a vontade é maior de todas as potências. É uma ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Quanto mais vontade de viver eu tiver, mais energia eu vou captar. Quantos pacientes são tratados e não aceitam mais a vida, perderam o gosto? O médico pode fazer muita coisa, mas é aquele que luta, que quer. O médico sente isso no paciente e consegue os dois juntos lograrem êxito, principalmente o enfermo. Porque ele está radiante, vibrando e atraindo essas energias vitais. A medicação vai fluir melhor no organismo. Outro exemplo, as pessoas, se está com uma dor ou um mal-estar, tome esse remédio. Não, que isso não passa, nem tome, porque você já determinou, anulou o efeito da medicação. Mas se alguém pegar um copinho com água, fizer uma prece, tome essa aguinha, e ela tomar com vontade, ela se cura. Ou até consciente mesmo que aquela água foi por alguém magnetizada, ou por ela mesma, eu vou tomar esse copo d'água e vou me curar.
porque ela determinou, foi a vontade dela. Então, muitas vezes nós não sabemos usar a nossa vontade ao nosso favor. Então temos que ter sempre boa vontade. Tudo que é feito com boa vontade funciona legal, porque existe harmonia, amor, fé naquilo que se está fazendo. Então, há em nós ainda, em muitos, não sei, essa dúvida, né? O não acreditar em si mesmo, às vezes, o se derrotar. Falta-lhe vontade. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluido, ativar-lhe o seu sistema vibratório e modificar alguma coisa. O homem pega o minério, extrai dele o que ele precisa, faz o ferro, faz o aço, Foi a vontade do homem de manipular aquilo, porque sozinho na natureza ele não consegue. Mas eu, com minha vontade, consigo modificá-lo. Então o pensamento pode executar qualquer influência de modificação lá aonde quer que eu determine. No caso, na cura, de desejar o bem ao outro. A questão do olhado, por exemplo, né? As pessoas, eu, até a idade que estou, não encontrei ainda na farmácia remédio para olhar. Quem é da área de saúde, por favor, me ajude. Se tiver, me diga que eu quero comprar um frasco. Qual é o remédio para olhar? Ah, aquela velhinha que mora lá na ponta da rua com um galinho de mato, né? 3 vezes, acabou o olhado. Ah, ser criatura do olho mau. Não, não é o olho mau. Ela olhou com tanta vontade para aquela criança. Olha que coisa, mas é linda. Encharcou de fluido. Fluido esse que fica ali atuando. Como a criança indefesa e num corpo minúsculo, ela entra em estado de moleza, né? A gente adulto, de vez em quando, está abrindo a boca, é alguém botando olhado na gente. Né? Nada que a mãe, num passezinho dispersivo, né? Com fé, com vontade, que não cure. Olhar para um pássaro, o bichinho morrer. Não é maldade, é força no olhar. Inverte, manda ela olhar para um doente e dizer, vai curar-se. Né? Quantos feitos ela não faria? Mas ela não conhece o potencial que tem na força do seu olhar. Ou da mão, da imposição da mão, porque o magnetismo é inerente a qualquer um de nós. Todos nós temos o magnetismo animal, pessoal. Todos. Então, é a vontade. Se eu tiver vontade de fazer, eu faço. Ou bom ou ruim, né? Porque esses que estão cometendo delito lá fora estão fazendo por vontade própria. Tem alguém mandando? Alguém pedindo? Eles tiverem vontade de fazer, estão fazendo. Errado ou certo, é a vontade deles. Os hindus, por exemplo, eles conseguem, com o emprego, né, do que eles chamam Hatha Yoga, minimizar ou deixar quase zero a percepção da dor. Eles não conseguem sentir dor como qualquer um de nós. Já ouviram falar daquele do aleijadinho que esculpiu aquelas estátuas lá em Minas Gerais? Vocês sabem que ele tinha um defeito sério nas mãos. E doía muito. Mas ele mandava que amarrassem o cinzel numa mão e a marreta na outra, e ele trabalhava o dia inteiro. Perguntavam se ele sentia dor, ele sentia prazer no que estava fazendo. Ou seja, ele afastava a dor, se concentrava no trabalho. Por isso ele trabalhava tanto. Era uma forma de anular a dor. Por isso que os faquires, né, eles se deitam numa cama de prego, né, se cortam e não sentem dor. Furam o rosto ou a bochecha, como muitos fazem por aí, eles não sentem. Eles conseguem eliminar, ou seja, dar um comando aqui no organismo para que essas células nervosas não tragam para o cérebro a dor. Não identificam. Então, é a vontade. E eles têm
controle sobre a vontade que nós a temos, mas ainda não sabemos utilizá-la de uma forma bem mais frequente e auspiciosa para cada um de nós. Lá no Livro dos Médios, na questão 240, Kardec diz: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Aquilo que eu disse, né, do obsessor. Na subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Por exemplo, bem um bofetão no outro. Não fui eu, foi a entidade. Pode ter sido, como vimos aqui. Então, são esses pormenores que um estudo mais acurado nos deixará de olhos atentos a certos fatos que nos ocorrem, principalmente dentro de uma casa espírita. Sem o conhecimento não funciona. Nós vamos ser pegos de calça curta, porque os espíritos mais inteligentes vão brincar, zombar e até humilhar. O espírito chega aqui, o médium da passividade, ele fala, diz que é alguém e pede para que esta casa pinte essa parede de outra cor. Legal, o espírito pediu. Lá atrás o apóstolo Pedro dizia: verificai se os espíritos vêm de Deus. O que é que o espírito tem a ver com a cor da parede? Ele veio para dar uma comunicação, para mandar mudar a cor de uma parede? É um espírito brincalhão. Os espíritos não têm nada a ver com cadeira, mesa, cor de parede, nada disso. Porque os espíritos trafegam aqui, independente de ter mesa, não ter, de ter cadeira, de ter a cor que tiver na parede. Então, é a vontade dele que vai imperar sobre aqueles que dão ouvidos. No livro Depois da Morte, Leon Denis, lá no capítulo 32, ele diz: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e podem mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. O que é que a doutrina diz? Conhece-te a ti mesmo. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem: fulano, tu não vai, não vou não, porque eu me conheço, e se eu for, não é? Às vezes as pessoas dizem. Mas será que a gente se conhece mesmo ao ponto de ter um equilíbrio, um controle mais firme sobre o dia a dia? Não é? Carece de exercício. Provas diárias são feitas conosco, seja nas menores coisinhas. Aqui acolá uma coisinha pequena dá uma alfinetada na gente que é horrível, né? E uma coisa às vezes mais volumosa você dissimula, consegue absorver. Outras não dá para engolir, né? Como diz no popular, engasgou-se com o mosquito, engola um boi e se engasga com o mosquito. No meio terrestre são feitos sobre a matéria ilimitados, porque o homem não conhece a si mesmo, né? Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano que já tem aprendido a querer imperar sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. Já ouviram falar de Satya Sai Baba, né? Ele tem esse poder, ele conseguiu. Claro que é um espírito já que passou por várias etapas que nós talvez ainda estejamos a caminho. Mas ele já manipula os fluidos e faz aqui uma rosa aparecer e dá a qualquer um. Um relógio, um objeto, um brinco, um anel, um medalhão, ele faz na hora e ele entrega. O bicho ainda está quentinho quando você pega. Isso é poder de manipular os fluidos.
o fluido cósmico universal que está por toda parte. Mas eu preciso ter conhecimento e vontade firme naquilo que eu vou fazer. Qualquer um pode, agora é preciso exercitar, é preciso muito esforço, por quê? Se fosse tão fácil, né? Todo mundo estava por aí fabricando células de incêndio. Então a gente percebe que a vontade é uma coisa que vem lá do íntimo. Eu não posso deixar morrer minha vontade. Muitas vezes somos, né, tentados. Não vai hoje não. Aí a gente perde a vontade, né? Eles conseguem anular nossa vontade. Uma viagem, um passeio. Às vezes a gente se desestimula. Perdeu a vontade. Alguém interferiu. E você aceitou. Aí chega, mas rapaz, vai ser tão bom, vamos embora. Vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas você perdeu a vontade. Não, nada lhe chama a atenção, lhe atrai. Então é bom ter cuidado com esses pequenos momentos, porque às vezes estamos aceitando a ideia de alguém. Fulano, tu não gostava tanto disso? As pessoas reconhecem. Por que você não quer? Por que tu não é? E você, não, porque eu não estou com vontade. Às vezes são outros impedimentos, claro, mas a pessoa diz que é a vontade. Então eu preciso me conhecer ao ponto de dizer, não, eu não vou. Por quê? Primeiro, lá vai ter alguma coisa, uma pessoa, algo que eu não gosto, eu não quero ver, não quero passar por isso. Pronto. Fica mais claro e mais aberto. Mas sempre por trás vai ter a vontade. Porque eu já desestimulei minha vontade. E aí, isso é reforçado. Sabe uma coisa? Eu vou. Aí chega lá, se diverte, volta feliz da vida. Mas eu ia perder olha, se eu não tivesse vindo, eu tinha perdido uma coisa maravilhosa. Né? Então, muitas vezes, temos que enfrentar. Obstáculos são para serem superados. Dificuldades, problemas, vão sempre existir. Ainda estamos aí no processo de regeneração. Somos espíritos a caminho da evolução. Ninguém é perfeito aqui ainda não. Graças a Deus passamos pela prova maior, que era o mundo de provas e expiações. Estamos aqui como que um atleta que nada muito, que chega na borda da piscina e atravessei. Mérito nosso, fomos bem tentados lá atrás, passamos por poucas e boas. A gente olha para trás e diz, tá. Mas na hora era difícil, era impossível, né? Depois que você supera a dificuldade, você olha, que bobagem, eu não tive coragem de enfrentar. Então, é preciso estar atento a esses momentos. Então, a vontade diante daquele seu objetivo, você, por exemplo, você alcançará aquele alvo que você mantiver na mira. Se você mirar numa coisa, você consegue, com vontade firme. Eu sempre digo um exemplo muito... Fulano, tu não vai fazer aquele concurso não? Vou não, que eu não passo. Ora, você nem fez a prova. Você se derrota. Você já elimina a sua vontade. Mas se você for com vontade, pode até não passar. Mas você fez com vontade. Você sentiu, você viu, você pegou, você passou por aquilo. Isso lhe dá respaldo no conhecimento, na experiência, na vivência. Porque se nós não superássemos esses obstáculos que a vida nos impõe, nenhum de nós estaríamos aqui. Teríamos sido derrotados lá atrás no primeiro. Né? Mas nós não, teimosos, graças a Deus, estamos aqui. E vamos em frente. Porque é a nossa vontade e a vontade de Deus. O próprio Jesus disse, seja feita a tua vontade, Pai, que impera sobre a nossa, porque Ele sabe da nossa vontade. Quando eu vou orar a Deus, Ele já sabe o que eu vou pedir. Ora, se Ele sabe para que eu vou orar, mas Ele quer ouvir de você, né? Quer ouvir de teu coração, do íntimo da tua alma, lá. Senhor, me ajuda. Essa vibração, essa vontade que eu emano, que vai longe. Tem gente que a pressa não passa do telhado, não tem vontade, né? Então é isso, nós podemos controlar isso, podemos não, devemos, porque é nossa
É meu, isso é tudo meu, está aqui comigo. É como a felicidade. Minha felicidade não está lá em São Paulo, lá em Miami Beach, não. Está aqui dentro. Eu posso ser feliz em qualquer lugar, na beira de um açude ou lá em Dubai. Ora, por que não? É aqui, ó, a felicidade está aqui dentro. Posso estar deitado embaixo de uma ponte, dormindo em cima de um papelãozinho, bem feliz. Por que não? Eu não tenho riqueza, não tenho doença, não tenho um cobrador na minha porta, né? Eu estou feliz, hora mais tarde. Agora, eu lembro sempre que minha avó dizia que a pior coisa do mundo é o invejoso na sua vida. Agora, engraçado, o invejoso não quer nossas doenças, né? Nossas contas para pagar. Só quer o filé, né? Porque falta nele vontade de assumir-se, vontade de ser quem ele é. Ele quer ser o outro, não vai ser nunca. Irmãos gêmeos são dois espíritos diferentes. Biologicamente são irmãos gêmeos, parecidos até, né? Bem semelhantes. Mas são dois espíritos, são individualidades. Então, cada um, como vimos no início, traz consigo já essa... É do espírito, não adianta. Alguém pode influenciar, como nós vimos, da nossa vontade, ou encarnado ou desencarnado. Mas vai ter que ter um argumento que eu aceite. Se eu não aceitar, a minha vontade impera. Acabou. Mas ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Ah, mas se o camarada botar o revólver, sim. Que seja teu falar sim, sim, não, não. Não é? E aí ele diz: o malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia pela autoridade e atinge o alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. A cada meta que nos propomos tem um preço respectivo. Tudo que você for fazer exige de você alguma coisa. É como diz no popular, nada é de graça. Não é? Por quê? Porque eu tenho que fazer. É a parte que me cabe. Os espíritos nos ajudam muito, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu estou aqui para quê, afinal? Se fosse para eles fazerem, eu não vinha para cá, não é? A resposta é mais óbvia. Então, se estamos aqui é porque temos algo para fazer e só nós podemos fazer e devemos fazer. E ainda de por cima, e bem feito. Porque se fizer mal feito, volta para refazer. Todos somos conscientes disso. Então, se eu não sei fazer tão bem, mas que faça com vontade, com determinação, com afinco, com zelo, óbvio, com amor, porque aí eu estarei fazendo como eu consigo, no meu limite, porque não adianta querer fazer além das minhas posses, não vou conseguir. Nós conhecemos uma pessoa que estava preocupada em querer ajudar o outro. Olha, é tão difícil assim, basta você abrir a porta da rua que você já vê alguém para ajudar. Seja num abraço, num sorriso, num bom dia, num boa tarde. Mas aí ela queria dar sopa. E aí nós dissemos, ótimo, que beleza. Quantas pessoas você está dando sopa? Uma, duas, três? Eu disse, não, até agora nenhuma. Eu queria encher isso aqui. Começa pelo menos com uma, que essa quando sair daqui vai dizer que aqui tem sopa, a outra. Aí a já vem duas. Essas duas já vão dizer outras duas. Quer dizer, ela queria começar a fazer um trabalho com 100, 200 pessoas. Um prédio se começa do alicerce, não do 10º andar. Ela tinha muita vontade, mas estava além das posses dela. Como é que ela ia conseguir fazer isso? Não é? Agora, é um gesto bonito? É. Mas é preciso ter cuidado. Porque eu dou aqui a um agora, daqui a pouco vem 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco eu vou perder o controle. Será que meu caldeirão vai ser suficiente para alimentar? Não é? Então, tudo é comedido, tudo tem limite, tudo é dentro de nossas posses, de nossa forma de ver, de pensar, tudo medido, pesado, para não fazer a coisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Caminho do meio, no equilíbrio. Faça com vontade. Um abraço com vontade dá energia que a outra pessoa sai tonta. Porque ela vai sentir. É sua vontade. A mulher desajuizada pode alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente do direito de ser feliz. É um sonho, ou sonha, né? Que é além do que pode imaginar. Aí na questão 663, Kardec perguntou: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade de quem se tenha para fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Fazer errado e não assumir não adianta. Errou, fui eu errei. Ok. Fez o bem, e fui eu quero. Não. Tem que ser dentro desse padrão, com responsabilidade, fazer a coisa firme. Se errou, assuma que errou. Se fez o correto, foi você que fez. O mérito vai ser seu sempre, mesmo no equívoco. Foi você que fez. E as pessoas vão entender. Agora, a omissão, fugir da responsabilidade, se negar, às vezes, a fazer o que você pode fazer, aí você está indo por um caminho meio tortuoso. Se você pode fazer, faça. Não perca a oportunidade, porque muitas vezes são atraídas as pessoas para que você exerça aquilo que você sabe e você se nega. Por preguiça, por discriminação, não sei. Cada um tem aí seu quinhão de culpa quando perde a oportunidade de ajudar o outro. No livro Trevo de Ideias, Emmanuel nos diz: tudo está matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo com a possibilidade constante de tudo poder alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas de sua existência. Então, nós estamos inseridos aqui. Assim também, o destino, então, a culpa e o resgate somam dificuldades e dor. Mas se empregarmos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, poderemos traçar o caminho da paz e acender essa chama de elevação. Então veja, eu tenho que ter um esforço, um sacrifício, tem que haver de minha parte algo para que eu faça jus. Então, nem querer fazer demais, porque às vezes, né, eu não posso levantar sozinho esse púlpito, mas se eu chamar alguém comigo, a gente levanta. É isso, saber dividir as responsabilidades, aceitar quando não tenho a capacidade para tal, porque aí você vai fazer uma coisa que não vai dar certo. Se eu sou incapaz, é melhor não fazer, não é? Procurar alguém que faça, posso até ajudar. Claro, tem que ter a vontade. Mas sem ter a capacidade, minha vontade fica como a do paralítico. Quer andar, mas não pode, porque as pernas não obedecem. Leon Denis diz: querer é poder. O homem consciente de si mesmo, seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. É nisso onde se verifica aquelas palavras celestes: a fé transporta montanhas. Então, se eu tiver vontade, que é a fé também conjuntamente, eu vou fazer, vou conquistar, porque é minha vontade, meu esforço, meu desejo sincero. E lembrar sempre que tem que haver um pouquinho de sacrifício da nossa parte. Não é o sacrifício doloroso, não. De pelo menos se levantar para fazer, de agir. Porque só pensar e planejar não vai funcionar, não é? Tem que tirar do papel para praticidade. Jesus não escreveu nada, mas fez tudo que escreveram. Ele dava o exemplo,
Ele não perdia tempo só em planejar, ele já fazia para que os outros vissem. E é isso que nós estamos aí repetindo há quantos séculos? Para ver se introjeta em nós. Por quê? Porque ainda somos esses espíritos que estamos carentes de um empurrãozinho. E aqui e acolá estão nos dando uma força. Mas eu tenho que ter mais vontade, mais determinação. Aí sim, nós vamos chegar lá bem mais fácil, né? Porque a regeneração do planeta depende só dos espíritos? Claro que não. Depende principalmente de nós que estamos aqui nele. Né? Como diria um amigo meu, com os 2 pés fincados aqui. E olha que tem muita gente querendo vir. Mas muita mesmo. Vontade é o que não falta, né? O que falta é como vir até aqui. Né? As mulheres hoje só têm um filho, 2, né? Na época da mãe de alguns aqui era 10, 12. Né? Eu sempre digo, minha sogra teve 22. Um time de futebol com reserva. Então ela tinha vontade, né? Seguiu bem ao pé a letra, crescer e multiplicar. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para nossa conversa, né? Vim com muita vontade de fazê-lo e espero ter despertado a vontade também em vocês. Que seja feita a vontade do nosso Pai, né? E aí agradecermos a Jesus, nosso Mestre, que Ele nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos.